Capítulo 128.1 Herói salvando a beleza. Ninguém pode intimidar meu gerador de fortuna exclusivo. O antigo continente imortal era vasto além da medida, com infinitas cordilheiras imortais que se assemelhavam a dragões voando ao redor, como um mundo nunca visto antes. A atmosfera tinha uma aura antiga se infiltrando em todos os lugares, como se viesse dos tempos primordiais para dar a luz a todos sob o céu. Ainda assim, o mais importante para os jovens saprimos das várias heranças não era o cenário, mas reunir todos os seus discípulos para evitar que fossem emboscados. Aqui, seus pares e os aborígenes do continente eram seus inimigos. Ninguém se atreveu a fazer esta viagem de ânimo leve. Logo, Gu Shangji também chegou ao continente com um grupo de seus seguidores e discípulos do Heavenly Immortal Dale Palace. O grupo deles pousou em um vale. O terreno do vale era plano e eles podiam ver um lago esmeralda à distância que parecia ser feito de ti espiritual. Mestre, para onde devemos ir agora? Uma criatura alta entre seus seguidores saiu e pediu instruções a Gu Shangji. Vá para o leste. Gu Shangji ponderou por um momento e então ordenou. Ao mesmo tempo, ele deu uma olhada em Jinju e nos outros atrás dele. Para ser honesto, ele não queria trazer esse bando de discípulos verdadeiros com ele. Jinju e os outros não eram fracos, afinal, eles eram jovens saprimos, e também tinham muitos seguidores. Se eles o seguissem, então seu grupo provavelmente entraria em conflito com o grupo quando eles tivessem alguma oportunidade. Gu Shangji não era alguém que aceitaria uma perda, mas ele era muito preguiçoso para lidar com essas ninharias. Já que o irmão sênior Gu está indo para o leste, então iremos para o oeste. Mais tarde, todos nós devemos encontrar uma maneira de nos encontrarmos na área central. Jinju e os outros também não eram estúpidos, e entenderam que não obteriam nenhum benefício se seguissem Gu Shangji. Não, eles poderiam até acabar trabalhando como escravos para ele se fossem com ele. Então, como pessoas inteligentes, eles se despediram e seguiram seu caminho. A expressão de Gu Shangji não mostrou nenhuma mudança, pois ele estava com preguiça de dizer qualquer coisa em resposta. O que mais? Isso era exatamente o que ele queria. Logo, apenas os seguidores de Imei e Gu Shangji foram deixados em cena. Gu Shangji não permitiu que Yanji o seguisse dentro do Ancient Immortal Continent desta vez, pois isso exporia a existência de Yanji, e isso era algo que ele não queria ver. Além disso, era possível que Yanji nem conseguisse entrar com sua poderosa base de cultivo. Aqui, todos os jovens saprimos tinham que confiar em si mesmos, e nenhum deles tinha permissão para trazer guardiões. Então, para Gu Shangji, esta pode ser sua maior temporada de caça. Contanto que um jovem supremo desperte seu interesse, eles não serão capazes de escapar de seu destino de morrer em suas mãos quando ele engoliu sua origem ou plantou uma garrafa do tesouro do grande Dale dentro de seus espíritos primordiais para controlá-los. Só que ele deve agir com cautela e fazer tudo isso com muito cuidado. Uma vez que suas ações fossem descobertas, ele precisaria colocar ainda mais culpa na cabeça de Yeling. Vamos! Com essas palavras, todos seguiram o exemplo de Gu Shangji e se dirigiram para o leste. Se ele não estivesse errado, então o pessoal da família Pássaro Vermilion estaria nessa direção. Mestre me pediu para encontrar uma chance de me aproximar de Yeling. Parece que Yeling também se esgueirou aqui.
Acho que ele tomará a iniciativa de me encontrar. Mei seguiu Gu Shangji enquanto pensava em seu comando. Os seguidores de Gu Shangji não tinham ideia de que Mei também estava em seu acampamento. Mei calculou que não seria difícil para ela enganar Yeling. No caminho, Gu Shangji sentiu que a sorte deles não era tão boa desta vez. Mesmo depois de viajar por dezenas de milhares de quilômetros, eles não encontraram uma única criatura, e isso fez Gu Shangji se perguntar se eles de alguma forma entraram em alguma região proibida. Ainda assim, eles tiveram muitas oportunidades no caminho. Ele descobriu inúmeras ervas místicas que há muito haviam desaparecido do mundo. Essas ervas cresceram por inúmeros anos, então sua fragrância se espalhou por toda parte. Embora Gu Shangji não gostasse dessas coisas, os seguidores atrás dele ficaram mais do que felizes em pegar o que pudessem encontrar. Não há como eu encontrar algo assim. O antigo continente imortal é mais vasto do que eu esperava. Eu deveria ter pedido alguma informação ao grande ancião quando tive a chance. Gu Shangji franziu a testa. Depois disso, seu majestoso e vasto sentido espiritual varreu o horizonte como uma onda gigantesca. De qualquer forma, não havia outros cultivadores fortes aqui, então ele não estava preocupado em expor o segredo de seu poderoso espírito primordial. Logo, Gu Shangji sentiu a aura do povo da família Pássaro Vermelho de não muito longe, apenas alguns milhares de quilômetros de distância no máximo. Diante deles, porém, ele sentiu o som da batalha e os brilhantes raios de luz subindo para o céu. Runas divinas brilhavam com brilho uma após a outra e se espalhavam em todas as direções, e ele podia dizer que os que lutavam não eram fracos, eles estavam pelo menos no reino do rei outorgado. O sentido espiritual de Gu Shangji logo percebeu um jovem supremo do reino superior que estava tentando colocar as mãos em uma erva-espada que se assemelhava a uma estrela. A erva da espada liberou uma poderosa intenção de espada que fez o vazio vibrar. A erva-espada parecia uma estrela magnífica, e ele podia ver linhas em suas folhas que lembravam as veias de uma estrela. O lugar onde a erva-espada crescia mostrava uma cena estranha onde fios de luz de espada podiam ser vistos pendurados no céu. O oponente do jovem supremo era uma besta violenta que estava prestes a entrar no reino dos deuses verdadeiros, e os dois lutaram juntos como se nada no mundo pudesse separá-los. Mestre, parece que alguém está lutando naquela direção. Gu Shangji ficou silenciosamente no pico de uma montanha, enquanto um seguidor atrás dele disse com um rosto confuso: "Vamos dar uma olhada." Não há necessidade de intervir em tais assuntos. Gu Shangji disse com um aceno de mão. Claro, ele não iria lá. A razão pela qual ele veio até aqui foi para encontrar a família Vermilion Bard, para que ele pudesse criar uma oportunidade para Mei. Contanto que Mei não estivesse muito longe dele, ele podia sentir a posição dela. Uma vez que eles encontrassem a família do Pássaro Vermilion, ele colocaria Mei ao lado de Yeling e então acompanharia a posição de Yeling através dela, e então colheria a fruta assim que amadurecesse. Não seria esse o método mais conveniente de fazer as coisas? Mei entendeu os pensamentos de Gu Shangji, então seus olhos se moveram um pouco aqui e ali, e então ela disse: "Irmão Sênior Gu, eu só posso chegar até aqui com você, então vamos nos separar agora." Ela também trouxe seus seguidores junto, então ela não poderia mostrar a menor falha em suas ações ao lidar com Gu Shangji.
Superficialmente, ela tinha que fingir que eles não se davam bem. Tudo bem. Irmã Júnior e Mei, certifique-se de prestar atenção à sua segurança. Gu Shangji assentiu com uma expressão calma. Depois, ele observou Mei deixar seu grupo e correr na direção da batalha com a intenção de intervir. Gu Shangji assentiu com satisfação e o interesse em seu coração subiu para outro nível. Ling não sempre desejou obter o coração de Mei. Ele a havia enviado para ele agora. Ele criou especialmente uma oportunidade para ele ser um herói salvando uma donzela em perigo. Mei iria pegar a erva-espada e então se colocaria em uma posição de desvantagem. Depois de um tempo, Ling sentiria as flutuações causadas pela batalha e não seria capaz de se impedir de bancar o herói que salvaria a beleza. Gu Shangji tinha lido esse tropo inúmeras vezes. Hoje, ele criou especialmente essa oportunidade para Ling, então ele calculou que Ling deveria ser muito grato a ele quando descobrisse. Depois disso, Gu Shangji não ficou mais no local e decidiu ir embora. Afinal, ele tinha outros assuntos para tratar. O antigo continente imortal era muito vasto, e o que ele desejava provavelmente estava escondido no local onde os aborígenes se reuniam. O local onde os aborígenes se reuniam também poderia ajudá-lo a encontrar oportunidades na forma de seus túmulos ancestrais. Há muito tempo Gu Shangji desejava aqueles cadáveres imortais. E mesmo que não houvesse cadáveres imortais lá, os cadáveres dos antigos imperadores também não seriam um desperdício, se ele pudesse encontrar alguns. Claro, Gu Shangji esperava que os ancestrais dos aborígenes não fossem como os ancestrais de sua antiga família imortal Gu, que adoravam se enterrar no subsolo e dormir dentro de caixões para seu cultivo isolado. Essas ações dos ancestrais da antiga família imortal Gu eram inaceitáveis aos seus olhos. Capítulo 128.2 Herói salvando a Bela. Ninguém pode intimidar meu gerador de fortuna exclusivo. Enquanto Gu Shangji procurava pelos aborígenes do antigo continente imortal, Gu Xian'er alegremente pulou e encontrou muitas grandes oportunidades. O pássaro vermelho em seu ombro não era uma criatura simples, pois nasceu com um talento que lhe permitia localizar tesouros e oportunidades. Nada de bom poderia escapar de seus olhos. Quer fosse algo acima da superfície ou enterrado sob uma montanha, poderia extrair qualquer coisa. Gu Xian'er se transformou em um raio de luz e voou. Em seu caminho, ela encontrou muitas bestas no Outorged Kingrelen, mas nenhuma delas poderia sobreviver contra ela. Afinal, ela não estava se isolando em vão durante o último período de tempo, sua força havia subido para outro nível. Logo, Gu Xian'er encontrou discípulos de outras forças. Este grupo deve ser de alguma outra força do céu imensurável. Eles não parecem humanos. Posso sentir o cheiro do mar neles. Gu Xian'er os reconheceu por suas habilidades e técnicas, pois suas roupas e aparência não diferiam muito do resto do mundo. Quem os conduzia era um jovem rodeado de estrelas. Ele ficou entre seus pares como um rei que não poderia ser igualado por mais ninguém e parecia extremamente poderoso. O resto das pessoas estava no reino do Lorde outorgado ou abaixo, com a maioria deles no Reino Santo. De que força é essa garotinha? Ela não poderia ter vindo sozinha, certo? O líder do grupo tinha cabelo azul e mostrava uma expressão frívola enquanto olhava para Gu Xian'er e perguntava. Ao mesmo tempo,
seus seguidores cercaram Gulchianer. Ele apenas pediu para se divertir, já que ninguém dentro do antigo continente imortal dava a mínima para o passado de alguém. A névoa que envolve o antigo continente imortal poderia encobrir todos os vestígios, e mesmo os velhos monstros do passado de alguém não poderiam calcular nada, mesmo que morressem aqui. Moça, não é bom ficar sozinha. Você deve nos seguir, ou encontrar alguém para cuidar de você. Haha. O jovem olhou para ela com um olhar ardente. Gulchianer franziu a testa com suas palavras e se sentiu desconfortável sob o olhar lascivo do homem. Ele era outro bastardo mirando em seu corpo. Desapareça. Gulchianer não tinha respeito por tal escória. A expressão dela congelou e ela bateu seu punho esguio em direção a ele. Seu corpo pode parecer magro e fraco, mas sua força física não pode ser igualada por ninguém entre seus pares. Ela raramente usava seu poder físico, pois preferia usar uma espada em dias normais, mas quando se tratava de matar bastardos, ela adorava manter as coisas simples e diretas. Estrondo. Apenas um soco dela destruiu o grupo de cultivadores à sua frente, muitos deles caíram no chão, enquanto outros explodiram em névoa de sangue. Vocês. A expressão de seu líder mudou imediatamente, mas Gulchianer não lhe deu chance de reagir. Sua figura se transformou em uma imagem residual enquanto ela desaparecia de seu lugar. Ao mesmo tempo, um antigo tesouro com runas brilhantes apareceu em suas mãos e caiu como uma espada gravada com runas de Dale. Ela já estava de mau humor, e esse bando a irritou ainda mais. Logo, um grande grupo de pessoas pereceu quando a névoa de sangue no ar se dissipou. Tolos imprudentes. Gulchianer deu um tapinha em seu vestido para se livrar da poeira que o cobria e observou os tolos caídos com uma expressão indiferente. Depois disso, ela pegou todos os seus anéis espaciais, e então se transformou em um raio de luz e desapareceu de cena. Ela havia encontrado inúmeras dessas situações quando deixou a aldeia Pitt e viajou desde a região externa do Reino Superior até a região interna. Matar lixo e pegar seus tesouros não era algo novo para ela. Só porque Gulchangji poderia facilmente intimidá-la dentro do Heavenly Immortal Dale Palace e fazê-la parecer uma garota burra, isso não significava que ela não era uma garota astuta. Logo depois que Gulchianer desapareceu de cena, outro grupo apareceu e observou a cena. Quem liderava o grupo era uma mulher vestindo um casaco de penas coloridas. Ela tinha cabelos azuis e escamas cobrindo sua testa. A mulher tinha uma expressão orgulhosa, e quando ela viu a névoa de sangue espalhada nos arredores, seus olhos vomitaram punhais quando a raiva mudou sua expressão e ela rugiu: sou sempre eu matando os outros, então quem é? Quem ousa matar meu irmão? Sétima princesa, há bestas nas redondezas que devem ter testemunhado tudo, então você pode procurar em suas almas e ver. Alguém entre seus seguidores notou os rastros de feras não muito longe e sugeriu. A mulher de cabelo azul não hesitou e saiu correndo assim que ouviu suas palavras. Sua figura se moveu a uma velocidade vertiginosa e ela capturou uma fera em um piscar de olhos. Ignorando os rugidos do pobre animal, ela olhou diretamente através de sua alma para descobrir a verdade sobre o assunto. Droga! O assassino era uma garotinha vestida de azul. Vou fazê-la pagar por seu pecado. Nunca pensei que alguém mataria meu irmão um momento antes que eu pudesse encontrá-lo.
Os olhos da mulher de cabelo azul quase cuspiam fogo enquanto ela encarava a visão à sua frente com raiva e tremia. Pelo que ela viu na memória da besta, seu irmão apenas pronunciou algumas palavras sem fazer nada, mas a garota de azul assassinou implacavelmente a todos sem pensar duas vezes. Meu irmão tinha inúmeros tesouros salva-vidas com ele, mas ele morreu nas mãos de uma garota assim, então a identidade dela não deve ser simples. E daí? O Palácio do Rei do Mar domina centenas de milhões de quilômetros de território em muitos campos estelares, então como podemos sofrer tal desgraça? Espalhe a ordem que desejo que todos caçem aquela cadela de azul. A voz cheia de raiva da mulher de cabelo azul se espalhou pelos arredores enquanto ela comandava seus seguidores para caçar a garota vestida de azul. Seu comando aumentou o medo de seus seguidores já assustados. Assim que a fúria do Palácio do Rei do Mar aumentasse, o mundo inteiro tremeria. O Palácio do Rei do Mar dominava as heranças infinitas do mar sem fim, localizado ao lado do céu imensurável. A sombra do Palácio do Rei do Mar podia ser vista através das vastas águas do Reino Superior, e até mesmo as heranças supremas e as forças imortais tiveram que dar-lhes rosto. Além disso, o Palácio do Rei do Mar comandava muitas famílias marítimas subordinadas, e muitas dessas famílias eram relacionadas às famílias não humanas e mortais antigas, e isso tornava o Palácio do Rei do Mar uma força poderosa que trazia dor de cabeça a incontáveis heranças de Io. Todos os seus seguidores ficaram pálidos. Aquela garota de azul ofendeu completamente a 7ª princesa do Palácio do Rei do Mar. Esse irmão mais novo só poderia ser considerado um parente da família de sua mãe, mas como ele tinha o sangue da família real do Palácio do Rei do Mar, isso significava que ele era um membro legítimo do Palácio do Rei do Mar. Então ele é um primo, eu acho, e ela provavelmente estava transando com ele pelas costas dos pais. Como a 7ª princesa poderia não ficar furiosa quando foi morta em um lugar como este? Os seguidores não puderam deixar de tremer de medo. Eles calcularam que o assunto causaria uma catástrofe massiva. Mesmo que a garota tivesse algum mestre supremo a apoiando, ela não seria capaz de escapar de um destino desastroso. A pessoa tinha que depender de si mesma para sobreviver dentro do antigo continente imortal, essa era uma regra com a qual todas as heranças concordavam. A 7ª princesa do Palácio do Rei do Mar era uma figura poderosa que havia deixado o palácio pela primeira vez, mas foi isso que ela encontrou assim que fez sua estreia, então como ela poderia ficar tranquila? Ela teve que lavar as mãos com o sangue de seu inimigo. Logo, a notícia se espalhou por todo o antigo continente imortal e causou ondas massivas. O irmão mais novo da 7ª princesa do Palácio do Rei do Mar foi assassinado por uma garota vestida de azul, então a 7ª princesa do Palácio do Rei do Mar ordenou a seus seguidores que caçassem a garota de azul para vingar seu irmão mais novo abatido. A notícia causou grande comoção assim que saiu. Todos sabiam que era melhor deixar as pessoas do Palácio do Rei do Mar sozinhas, pois nada de bom resultaria de ofendê-las, mas alguém realmente se atreveu a assassinar o irmão mais novo de sua princesa, e isso chocou todos que receberam a notícia. Muitos cultivadores sentiram simpatia pela garota de azul e, ao mesmo tempo, ficaram curiosos sobre sua identidade. Afinal, não é qualquer um que ousaria matar alguém do Seeking Palace. Capítulo 128.3 Herói salvando a Bela,
ninguém pode intimidar meu gerador de fortuna exclusivo. Um jovem coberto de névoa estava dentro de um vale envolto em névoa e disse para si mesmo: moça com roupas azuis. Ela não seria a prima de Gu Shangji que dizem ser a reencarnação de um imortal supremo, certo? Quem falou foi Wang Wushuang, o jovem mestre da antiga família imortal Wang. Ele foi para as profundezas do Ancient Immortal Continent sozinho, e não se pode dizer como ele colocou as mãos nas notícias. Interessante. Posso tirar vantagem de ambos os lados se as pessoas do Palácio do Rei do Mar tentarem brigar com Gu Shangji. Runas douradas apareceram em seu corpo e ele desapareceu na névoa assim que terminou de falar. Uma luz dourada brilhou em uma cordilheira em outra direção. Um grande pé de asas douradas abriu suas asas e voou pelo ar sem impedimentos. Todo o seu corpo parecia dourado, e facilmente matou uma besta no reino dos deuses verdadeiros depois de rasgá-la e jogar seu cadáver no chão. Disse que há algum tipo de ressentimento entre Gu Shangji e seu primo excepcionalmente talentoso, então eu me pergunto se ele vai intervir se a garota de azul for realmente sua prima. O Seeking Palace não é fácil de lidar. O grande pé de asas douradas pousou no chão e se transformou em um homem alto. Ele era Pé Fei, o jovem mestre da grande família Pé de Asas Douradas. Ele não pôde deixar de murmurar para si mesmo com uma carranca. Uma cena semelhante aconteceu na borda do antigo continente imortal. 2. De pessoas matando bestas e uns aos outros. Inúmeros jovens chegaram ao continente, um após o outro. Alguns haviam ido à frente há muito tempo, enquanto outros ficaram para trás porque vieram de territórios distantes do céu imensurável e levaram muito tempo para chegar ao palácio do Deio imortal celestial. Ainda assim, todos eles eram Yangtze igualmente poderosos. Depois que o antigo continente imortal se abriu, algumas pessoas encontraram os aborígenes do continente, e isso levou a conflitos e assassinatos. No entanto, o aparecimento dos forasteiros também foi uma oportunidade para as gerações mais jovens dos aborígenes, pois nunca haviam experimentado algo assim antes. Todos os nativos estão aqui. Uma planta desconhecida e dourada balançava como uma folha de grama dourada em uma planície baixa. Gu Shangji ergueu a sobrancelha e perguntou enquanto olhava para aqueles à sua frente. Diante dele estava ajoelhado um grupo de criaturas apavoradas com aparências e vestimentas diferentes das que vinham de fora. Suas pernas estavam quebradas e manchadas de sangue, e eles não podiam suportar a aura aterrorizante que Gu Shangji liberava. Um pequeno número deles foi soprado em névoa de sangue apenas pela aura de Gu Shangji e pereceu imediatamente. Quando ele estava passando por este lugar, este bando de aborígenes atacou seu grupo do nada, e vários de seus seguidores morreram em suas mãos. De onde você é? Gu Shangji perguntou usando seu sentido espiritual. Na frente dele estava um homem moreno vestido com um manto de besta. O homem não parecia velho, e sua força também estava no estágio intermediário do reino do rei outorgado, mas agora, ele sentiu um medo extremo devido ao fato de que a aura de Gu Shangji estava prestes a esmagar sua própria alma. Enfrentar Gu Shangji fez com que ele se sentisse ainda pior do que uma formiga antes dele. Os rapazes e moças atrás dele estavam vestidos com roupas extraordinárias e seguravam tesouros excepcionais em suas mãos, mas até eles tremiam no momento em que o terror tomava conta de suas almas.
O jovem na frente deles parecia ter a mesma idade que eles, então como ele poderia ser ainda mais assustador do que um jovem imperador? Eles se perguntaram. Diga-me a localização do seu local de encontro e talvez eu deixe você ir. Gu Shangji sabia que eles poderiam entendê-lo através de seu sentido espiritual, então ele perguntou sem se preocupar. Depois disso, ele agarrou o homem à sua frente com uma mão e o levantou como se levantasse uma galinha pela garganta. Mestre, acabamos de receber notícias de que a senhorita Xian'er parece ter ofendido as pessoas do Seeking Palace, mas não temos certeza se é realmente a senhorita Xian'er. Nesse momento, o seguidor que falou no começo se aproximou e informou Gu Shangji sobre a notícia que recebeu. Eles naturalmente tinham meios para perguntar sobre notícias de todo o mundo, então não era de se estranhar que ele soubesse sobre esse assunto, já que estava causando bastante alvoroço entre os da geração mais jovem. Palácio do Rei do Mar. Gu Shangji franziu a testa e ponderou por um momento e então disse: não se preocupe com ela, ela não vai morrer. Afinal, Gu Xian'er era uma filha favorita do céu, então o Palácio do Rei do Mar foi meramente organizado pelo Papai Celestial para aumentar seus pontos de experiência. Claro, era possível que ela sofresse com sua força atual, mas Gu Shangji não pretendia ser sua babá. Embora a garotinha fosse um tanto orgulhosa e fria, inúmeras oportunidades ainda viriam para ela, já que ela era uma filha favorita do céu, e não será difícil para ela transformar uma crise em uma oportunidade. Embora fosse possível para ela sofrer, Gu Shangji estava convencido de que nada importante aconteceria com Gu Xian'er. No entanto, Gu Shangji pensou que poderia usar esse assunto, já que há muito tempo estava ocupado com outros assuntos e não teve tempo de brincar com Gu Xian'er depois da última vez. Quanto ao Palácio do Rei do Mar. O que diabos foi isso? Eles pensaram que poderiam intimidar o gerador de Fortune Value exclusivo de Gu Shangji. Mostre o caminho se você não quer morrer. Gu Shangji logo deixou seus pensamentos e olhou para as criaturas à sua frente com uma expressão plana. Ele decidiu deixá-los viver, pois poderiam funcionar como uma bússola para ele. A razão pela qual Gu Shangji não procurou diretamente em suas almas era que ele temia que suas almas pudessem explodir se ele tentasse isso. Os aborígenes do antigo continente imortal eram descendentes de várias raças antigas, então sua força era obviamente muito maior do que as do mundo exterior e isso era o que Gu Shangji sentia, mas isso não importava para ele. Agora mesmo alguém no reino sagrado não poderia ameaçar Gu Shangji, então o que esses novatos da geração mais jovem poderiam fazer? Senhor, eu mostrarei o caminho. A criatura à sua frente respondeu apressadamente, pois podia sentir a aura sinistra e o poder incomparável do jovem pressionando-o e isso o aterrorizou. Sua força já era comparável à dos anciões de sua tribo, e isso aumentava sua sensação de terror. Agora mesmo, ele bloqueou sozinho sua ofensa e a obliterou enquanto o subjugava ao mesmo tempo. É que eles não conseguiam entender por que o homem queria ir para o local de encontro, afinal, era nas profundezas do continente. O que mais? Havia muitos mais fortes lá. Logo, eles deixaram o local e se dirigiram para o leste. Ao longo do caminho, Gu Shangji testemunhou inúmeras estruturas magníficas que pareciam existir desde os tempos antigos, mas todas elas já estavam abandonadas. Havia esculturas em pedra, intenção dos mestres do reino sagrado e outros enfeites.
Runas brilhantes subiram em direção ao céu e o brilho divino cobriu tudo acima delas. A intenção e os entalhes podem ajudar alguém em seu cultivo e até mesmo ajudá-los a alcançar a iluminação. Eles eram uma oportunidade rara para qualquer um que os encontrasse. O número de gerações mais jovens dos aborígenes e do mundo exterior continuou aumentando a cada momento, e o número de brigas e assassinatos também disparou. Gu Shangji perdeu o interesse depois de dar uma olhada nos arredores. Os aborígenes guardavam os segredos do antigo continente imortal, e o espírito imortal era algo que eles nutriam até hoje. Ele já havia calculado a hora de seu nascimento antes mesmo de se juntar ao Heavenly Immortal Dale Palace. Assim que o espírito imortal nascesse, todo o continente entraria em tumulto, e até mesmo os velhos monstros do lado de fora correriam para dentro para colocar as mãos nele. Capítulo 129, Criticado, Rat Sniff para oportunidades. Enquanto isso, do outro lado, Xiling e Yeling também encontraram problemas. Não muito depois de entrarem no antigo continente imortal, eles encontraram uma poderosa besta no reino dos deuses verdadeiros que se assemelhava a um rinoceronte. Embora Xiling fosse uma jovem suprema, ela estava apenas no estágio inicial do reino do rei outorgado, e só tinha força para enfrentar um mestre do reino dos falsos deuses. Lidar com um deus verdadeiro era algo que ela achava difícil. Mesmo que ela usasse uma arma mística, ela não seria capaz de matá-la sem usar alguma arte ou tesouro proibido. Mas, ela não suportaria fazer isso. Ela não conseguia compreender por que sua sorte era tão maldita, tanto que ela encontrou uma verdadeira besta do reino dos deuses verdadeiros assim que pisou no continente. A besta semelhante a um rinoceronte estava no estágio intermediário do reino dos deuses verdadeiros e possuía grande poder. Assim que abria a boca, cuspia uma chama crescente que jorrava como um mar de fogo. Alguns de seus seguidores morreram sob seu ataque, e o resto ficou paralisado de terror. Xiling, vamos unir forças. Você atrai sua atenção e eu vou matá-lo. Naquele momento, Yeling, que estava escondida entre seus seguidores disfarçada, falou. Depois que eles entraram no antigo continente imortal, ele deu a Xiling algumas dicas para deixá-la saber que Gu Shangji não era uma boa pessoa, e ela deveria ficar longe dele, mas Xiling parecia não entender suas dicas, ou talvez, ela os ignorou de propósito e não se importou com a opinião dele. Isso deixou Yeling desamparado. Afinal, a reputação de Gu Shangji era limpa demais. O que mais? Sua aparência também poderia facilmente enganar as mulheres, então ele decidiu ficar quieto. Mas agora que via a cena à sua frente, não conseguia mais ficar parado. Yeling sempre acreditou que poderia lutar contra aqueles em reinos superiores e sair por cima, afinal, ele possuía inúmeras habilidades místicas e meios que lhe permitiram triunfar sobre inúmeros inimigos. Agora, ele acreditava que era hora de mostrar a Xiling e aos outros o quão bom ele era. Xiling olhou e não disse nada quando ouviu as palavras de Yeling. O que você disse? Certamente, você não precisa fazer algo tão perigoso apenas para ser o centro das atenções, certo? Você quer cortejar a morte. Mesmo que você queira chamar a atenção da deusa, não precisa sacrificar sua vida, certo? A expressão do resto dos seguidores de Xiling mudou, e eles não podiam acreditar no que ouviram, alguns até amaldiçoaram Yeling com raiva. Para eles,
Ling parecia um sapo querendo chamar a atenção de Ling, e isso azedou seu humor porque eles, que eram mais fortes do que ele, agora pareciam tolos tímidos que não ousavam avançar. Ao mesmo tempo, eles se perguntaram se o bastardo que nem havia alcançado o reino do rei outorgado queria cortejar a morte. Como ele ousa dizer que mataria uma besta do reino dos deuses verdadeiros com uma cara séria? Você está cortejando a morte. Já estamos em uma situação precária e você ainda está pensando em ganhar alguns pontos de brownie. O grupo de seguidores de Ling, incluindo as discípulas, não pôde deixar de mostrar expressões estranhas quando ouviram as afirmações de Ling, e alguns até o ridicularizaram. Ling estava acostumado com essa forma de sarcasmo, então ele não disse nada em resposta a eles. Afinal, ele só parecia estar no reino do Lorde outorgado, não importa como eles olhassem para ele. Na opinião deles, era impossível para ele vencer uma besta do reino dos deuses verdadeiros. O que eles não sabiam era que ele tinha outra identidade. Abra seus olhos de cachorro e veja como eu faço isso. Hoje, vou mostrar como se faz. TL/N, finalmente, chegou. A hora do protagonista brilhar diante dos olhos caninos. Ling tocou o nariz por desamparo e então zombou dos espectadores. Ele decidiu dar um tapa nos chamados gênios que o desprezavam. Com isso, Ling se preparou para atacar quando uma luz preta e branca cobriu seu corpo. Flutuações misteriosas se espalharam de sua figura, e os espectadores sentiram o céu quase cair sobre suas cabeças. Ling acabou por ser tão forte. Ling não pôde deixar de acenar em reconhecimento e sentiu que eles poderiam matar a fera se Ling emprestou sua ajuda. Zumbir. Imediatamente, o vazio estremeceu. Nesse momento, no entanto, uma impressão de palma cristalina e bonita correu em direção à besta mais rápido do que Ling. A impressão da palma parecia ser esculpida em jade imortal quando rompeu o vazio e caiu diretamente na colina não muito longe dela com uma onda de sua poderosa aura divina. Com um sopro, a besta no reino dos deuses verdadeiros se viu ferida e apavorada, pois não conseguia nem reagir ao ataque que a atingiu. Suas escamas duras não conseguiam parar a palma da mão, pois ela as rasgava como um homem rasga papel. Silvo. A cena diante deles fez com que todos os espectadores respirassem fundo e olhassem para uma colina não muito longe deles. Lá eles viram um grupo de gênios poderosos vestindo armaduras douradas e cavalgando sobre bestas puldaruças e ferozes como cavaleiros. A líder do grupo era uma linda mulher vestida com um manto de caça, com seu cabelo azul seda flutuando ao vento. Seus olhos estavam cheios de profunda indiferença, e ela parecia uma imperatriz incomparável enquanto ela estava lá e os observava. Ela. Ilming, a princesa da suprema dinastia imortal. Todos os gênios da família Pássaro Vermelha mostraram uma mudança em seu semblante de horror. Ling não conseguiu lidar com a besta do reino dos deuses verdadeiros, mas a futura imperatriz a feriu gravemente com um único golpe de palma. Ela era muito forte e aterrorizante. Ela é forte. Ela está pelo menos acima do estágio intermediário do reino do rei outorgado, ou não há como ela ser capaz de ferir aquela besta assim. Ling também ficou surpreso com a aparição repentina de Ilming.
Ela havia recentemente invadido o reino do rei outorgado, mas mesmo se ela chegasse ao estágio intermediário do reino do rei outorgado agora, ela reconheceu que não seria capaz de se igualar a Ilminkong. Embora ambos fossem jovens saprimos, ficou claro que Ilminkong era muito mais forte do que ela. Afinal, até mesmo os Yang Saprimes eram divididos em classes alta, média e baixa. Ela era apenas uma jovem suprema de classe média, enquanto Ilminkong era uma jovem suprema de classe alta ou até superior. Ilminkong. Ling também ficou atordoado com sua aparição repentina, e um olhar de surpresa passou por seus olhos. O espanto enchia seu coração toda vez que ele encontrava essa beleza mundialmente famosa. Ela era tão linda quanto uma fada e parecia ter saído de uma pintura imortal. Aos olhos dele, Ilminkong era a obra-prima mais perfeita esculpida pelos céus. Seu temperamento incomparável, que a fazia parecer que estava olhando para tudo no mundo, tocou seu coração. Droga! Que merda de sorte! Eu odeio aquele bastardo do Gu Shangji. Ling nunca pensou que Ilminkong iria vencê-lo e ferir a besta bem quando ele estava prestes a lidar com isso. Agora, seu coração estava cheio de inveja, ciúme e falta de vontade. Ele sentiu que Gu Shangji foi quem enviou Ilminkong para assassiná-lo pela última vez, então seu ódio por ele obviamente aumentou. Não havia como ele não colocar essa culpa na cabeça de Gu Shangji agora. Ao mesmo tempo, Ling lembrou que seu disfarce era perfeito além da medida, então mesmo Ilminkong não seria capaz de reconhecê-lo. Afinal, até mesmo Gu Shangji falhou em reconhecê-lo. Obrigado por nos ajudar, princesa herdeira Minkong. Os jovens gênios celestiais da família do Pássaro Vermilion expressaram sua gratidão a Ilminkong, que estava à distância. Xiling mostrou uma expressão complicada em seu rosto e então colocou as mãos em concha e disse: "Obrigado por nos ajudar, princesa herdeira Minkong." Ela sabia que Gu Shangji era provavelmente a razão pela qual Ilminkong os ajudou do nada. E muito provavelmente, não foi um gesto amigável dela, mas uma demonstração para ela. Ela estava declarando sua soberania sobre ele. Afinal, Ilminkong claramente a viu conversando alegremente com Gu Shangji no Pico Supremo naquele dia, então era muito provável que ela agora estivesse demonstrando seu poder por causa dos eventos daquele dia. Isso fez Xiling mostrar um sorriso amargo, pois ela não tinha ideia de como se explicar. Tinha que ser dito que as mulheres entendiam bem as mulheres, e ela claramente adivinhou a razão por trás das ações de Ilminkong agora. Ilminkong, que estava no topo de uma montanha, apenas olhou para Xiling com um olhar indiferente e não disse nada. Depois disso, ela se virou e levou seus seguidores para as profundezas do continente. Ela não teria se dado ao trabalho de agir se não tivesse visto Xiling. Embora ela soubesse que essa garota orgulhosa era o peão de Gu Shangji, ela ainda precisava ter certeza. Ninguém poderia dizer o que se passava na mente de Gu Shangji, afinal. Falando nisso, também era para o bem de Xiling, já que ela a estava ajudando a não cair nas conspirações de Gu Shangji. Infelizmente, Ilminkong não percebeu que Ling estava escondido entre os seguidores de Xiling. Em sua última vida, Ling não foi feito para carregar o nome do sucessor da herança do tabu, então ele foi capaz de entrar no antigo continente imortal sem precisar de disfarce. Lá dentro, Ling teve inúmeras oportunidades.
e o Ming Kong não sabia mais nada sobre ele além desses fatos. Claro, o mais importante para ela era obter oportunidades que alguns Yangtze Primes haviam obtido em sua vida anterior, e o Ming Kong sabia a localização exata dessas oportunidades, afinal. E o Ming Kong tinha total confiança no fato de que esta viagem ao antigo continente imortal permitiria que ela alcançasse o reino dos falsos deuses sem problemas. E se ela pudesse colocar as mãos no espírito imortal, também não seria impossível para ela romper diretamente para o reino sagrado. Afinal, o espírito imortal era a fonte de um imortal real, e até mesmo os saprimos iriam salivar sobre isso. De acordo com minhas memórias da minha vida passada, o antigo continente imortal entrará em turbulência a qualquer momento, pois alguém destruirá as tumbas ancestrais dos aborígenes. Eu nunca pensei muito sobre o assunto naquela época, mas deve ter sido Gu Shangji quem se esgueirou lá de alguma forma. Ele detém a arte demoníaca devoradora imortal e as tumbas ancestrais dos aborígenes guardam os cadáveres de poderosos imortais dos tempos antigos, para engoli-los e aumentar seu poder. O antigo continente imortal é seu terreno fértil natural. Não consigo imaginar o quão alta sua base de cultivo estará quando ele deixar o antigo continente imortal. O que mais? Gu Shangji também está de olho no espírito imortal que está prestes a nascer. E o Ming Kong esfregou sua glabela e sentiu uma sensação de impotência e desânimo. Mesmo sabendo de tudo isso, não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. Gu Shangji era muito assustador. Seja a sua força ou meios, ele parecia não deixar aberturas para outros atacá-lo. Embora ela fosse um regresse e pudesse adivinhar as ações de Gu Shangji, ela não podia fazer nada para detê-lo, então qual seria a utilidade de sua regressão? Embora Gu Shangji tenha dito que não conseguiria matá-la alguns dias atrás, e o Ming Kong não confiava nele completamente, pois ela entendia seu temperamento melhor do que ninguém e sabia que suas declarações não tinham credibilidade. Mesmo que ela pudesse dormir mais tranquilamente agora, ficar ao lado de Gu Shangji ainda significava que ela estava em grande perigo o tempo todo. Afinal, Gu Shangji de sua vida passada a traumatizou além da conta. Ela não acreditava que o coração implacável de Gu Shangji pudesse mudar. A razão pela qual ele não a matou, e até a tratou bem, foi porque ela tinha algum valor aos olhos de Gu Shangji. Foi por causa disso que o Ming Kong continuou pensando em métodos para aumentar sua força o mais rápido possível. As ações e o destino de Xian'er não mudaram muito desde que ela ofendeu o palácio do Rei do Mar, exatamente como eu me lembro. Embora eles vão caçá-la e ela vai acabar em uma situação de morte certa, ela vai acabar escapando por um fio de cabelo. Em vez de morrer nas mãos deles, ela se destacará durante a batalha e mudará sua situação. A expressão de Ming Kong não mostrou nenhuma mudança, embora ela pensasse em inúmeros assuntos. Depois disso, ela trouxe seus seguidores para o local de oportunidade mais próximo que ela conhecia. Ela lembrou que em sua vida passada, um jovem supremo encontrou um canto de uma formação de nível imperador nesta direção. Só então, Eling sentiu flutuações de batalha de não muito longe, e virou-se para aquela direção com uma carranca. Sua expressão mudou assim que olhou na direção e viu uma figura vestida de vermelho fugindo em sua direção. Isso é Mei. Ela está em perigo. Eling moveu-se sem hesitação quando a viu em uma situação difícil,
Sua figura se transformou em um raio de luz brilhante e voou na direção de Mei. Para ele, Mei não era apenas a noiva de Bai Lai, mas também uma testemunha que poderia provar que não foi ele quem assassinou Bai Lai. Ele... Xiling franziu a testa quando viu suas ações, mas decidiu não se importar mais com Yeling. Afinal, embora a estivesse seguindo como um de seus seguidores, ele realmente não ouvia nenhum de seus comandos. Ela não se importava, mas isso não significava que seus outros seguidores não estivessem extremamente insatisfeitos com Yeling. Afinal, aquele bastardo fugiu sem contar a ninguém e nem mesmo ouviu as instruções de Xiling. Eu continuo pensando que esse cara é muito estranho. Algum de vocês sabe quando ele veio conosco? Só então, alguém não pôde deixar de perguntar maravilhado. Ele não seria o sucessor da herança do tabu se esgueirando conosco. Outra pessoa não pôde deixar de dizer, mas muitos de seus amigos mostraram-lhe uma expressão fria. O sucessor do Tabu Inheritance fez muito barulho recentemente, e isso deixou inúmeras pessoas em pânico. Eles suspeitavam de Yeling agora. No momento, Xiling não pôde deixar de se sentir impotente e encontrar uma desculpa para explicar a existência de Yeling. Ainda assim, o comportamento de Yeling a deixou um pouco insatisfeita. Ela o ajudou por bondade, mas ele parecia não dar valor à ajuda dela. Yeling realmente não pode ser comparado ao irmão taoísta Shangji. Xiling balançou a cabeça e não disse nada enquanto Yeling trazia sua decepção sobre decepção. Do outro lado, Yeling observou Mei lutar contra um jovem supremo de aparência brilhante. As montanhas desmoronaram quando se chocaram, e um vento forte varreu a areia e o cascalho. Os dois usaram todos os tipos de tesouros um contra o outro, e runas brilhantes inundaram o local enquanto atacavam ambas as partes. Ainda assim, ele podia ver que Mei era a única em desvantagem. Ela tinha uma aparência abatida e sangue escorria do canto da boca. Seus seguidores, por outro lado, foram enredados por uma fera feroz, então não puderam se apresentar para ajudá-la. Mei está em perigo. Devo ajudá-la. Yeling não hesitou em agir. Ele havia experimentado inúmeras situações em que bancaria o herói salvando uma beldade, então estava acostumado com as ações que precisava tomar. Então, agora que ele avançou, obviamente não tinha medo do fracasso. Ele atacou com uma adaga escarlate imediatamente. Uma lágrima aterrorizante apareceu no céu quando a adaga se transformou em um brilho carmesim e atingiu o alvo em uma velocidade vertiginosa, como um arco-íris de uma única cor. Quem é esse? O jovem supremo parecia um jovem deus coberto de chamas e irradiava uma aura poderosa. Assim que a adaga o atingiu, ele sentiu e usou suas fortes habilidades místicas para combatê-la. Ao mesmo tempo, ele olhou para Yeling, que tentou assassiná-lo, e franziu a testa. Por alguma razão, ele sempre sentiu que a mulher na frente dele, Mei, não estava dando tudo de si e deixando-o derrotá-la intencionalmente. Então, agora que ele viu outra pessoa entrar na briga, ele decidiu desistir de lutar contra ela. Ele não se importava mais com a erva-espada, então se transformou em um raio de luz brilhante e saiu de cena. Um brilho passou pelos olhos de Mei, mas sua expressão não mudou, e ela disse com um tom agradecido, mas curioso: "Obrigado por sua ajuda, irmão taoísta." Pelo que Gu Shangji disse a ela,
O belo homem de rosto branco na frente dela era Yeling disfarçado. Afinal, só alguém apaixonado por mulheres como ele se apressaria em ser um herói salvando uma beldade, fosse arriscado ou não. Mei não pôde deixar de zombar dele em seu coração. Yeling hesitou em responder a Mei depois de ouvir suas palavras. Afinal, se ele decidisse revelar sua identidade e Mei tivesse algumas intenções maliciosas em relação a ele, ele acabaria em perigo. No entanto, depois de pensar um pouco e relembrar o temperamento e as ações passadas de Mei, ele escolheu acreditar nela e disse: Mei, eu sou Yeling. O que? Os olhos de Mei se arregalaram em choque e descrença quando ela ouviu suas palavras e perguntou com pressa: Você está tentando cortejar a morte? Como ousa vir aqui e ainda tem coragem de revelar sua identidade? Por que você é tão burro? E se eu quisesse te machucar? Agora, ela parecia ainda mais ansiosa e preocupada com Yeling do que com sua própria mãe. Se Gu Shangji a visse agora, certamente a elogiaria por sua engenhosidade. Suas habilidades de atuação certamente a tornaram digna de ser a donzela sagrada da família Raposa Celestial de 9 Caudas. Seja a sua expressão ou palavras, tudo estava no ponto e não se encontrava nenhuma falha em sua atuação. Yeling ficou completamente confuso com sua resposta. Ele sentiu seu coração se mexer quando viu a preocupação de Mei por ele. Ainda havia alguém no mundo que acreditava nele. Com certeza, ele não entendeu mal Mei. Yeling baixou a voz e disse a Mei: Não se preocupe, meu disfarce é perfeito e ninguém seria capaz de ver através de mim. Mei se acalmou depois de ouvir suas palavras, mas ainda havia alguma preocupação visível em seu rosto. Você é muito ousado. Como você pode entrar aqui? Você não sabe que incontáveis cultivadores estão procurando por você. Você sabe que fui incriminado por alguém. Em breve encontrarei uma maneira de provar minha inocência. A razão pela qual vim para o antigo continente imortal é que ele tem o que eu quero. Yeling respondeu. Mei assentiu em resposta às suas palavras. Mei, você não acha que eu matei o grande irmão Bai Li? Yeling não pôde deixar de perguntar por curiosidade. Mei balançou a cabeça e então olhou nos olhos de Yeling e disse: Eu nunca duvidei de você. Embora Bai Lai tenha ficado furioso depois que você saiu naquela noite, ele não ficou furioso a ponto de querer matá-lo. Ele não desconsideraria sua irmandade cultivada por muitos anos, o que é mais. Ele acreditou em seu caráter. Além disso, eu não acredito que você faria algo assim. Seu tom não continha a menor dúvida. Yeling nunca pensou que Mei confiaria tanto nele, e isso comoveu ainda mais seu coração e disse: Aquele que me incriminou foi. De qualquer forma, Mei também ofendeu Gu Shangji, então Yeling não hesitou em contar a ela seus pensamentos, de modo a aumentar a cautela de Mei em relação a Gu Shangji quando dentro do Palácio Celestial Imortal Dale. O que? É o irmão sênior Gu. Mei mostrou choque extremo com a revelação de Yeling, e medo e descrença cobriram seu rosto. Em seu coração, porém, ela disse: o mestre não estava errado. O cérebro deste Yeling não está completamente no lixo, e ele já está suspeitando do mestre. Infelizmente. Ele é inteligente, mas não o suficiente. Ela secretamente balançou a cabeça. Antes,
Eling conseguiu se apresentar como o velho amigo de Imei na frente de seus seguidores. Xiling e os outros ficaram chocados quando souberam da notícia e não sabiam o que dizer. Ainda assim, Xiling e Imei decidiram trabalhar juntos por enquanto pelo bem de Eling. Depois disso, seu grupo se dirigiu para as profundezas do continente. Eling continuou sorrindo o tempo todo. No caminho, ele lentamente revelou seus meios e convenceu todos ao seu redor de que não era fraco. Ao mesmo tempo, todos ficaram sabendo de sua sorte que desafiava os céus, que lhe permitia encontrar incontáveis ervas raras e tesouros. Ele até encontrou alguns armamentos da Vinous enterrados no subsolo. Irmão Tartaruga, podemos realmente encontrar a plataforma de iluminação Dale do antigo Imperador Celestial da Reencarnação se eu seguir sua liderança? Eling perguntou à tartaruga em seu pingente. No momento, ele estava extremamente confiante, pois todos ao seu redor subconscientemente o tratavam como seu líder. Sim. O Imperador Celestial deixou a plataforma especialmente para você, e você certamente encontrará muitas coisas boas quando chegar à plataforma da iluminação. A velha tartaruga disse a Eling. A empolgação de Eling aumentou quando ele ouviu a resposta da tartaruga. O que ele não sabia era que Imei ficava de olho nele. Ao mesmo tempo, ela cuidadosamente deixou um rastro para Gushangji, preocupada que Gushangji não pudesse encontrá-los de outra forma. Afinal, o antigo continente imortal era enorme. Então ela fez esses preparativos apenas por precaução. Ninguém notou suas ações, no entanto. Imei não pôde deixar de zombar da empolgada Eling em seu coração e pensou, ele não apenas está ajudando o mestre a assumir toda a culpa, mas também está ajudando o mestre a procurar oportunidades em todos os lugares. Oh, como você é pobre, Eling!